dia. Bom dia. Todo grupo que eu for fala isso. Todos eu vou dizer a mesma coisa, até parece que eu não vou chegar. Aqui, eu chego sempre. Sempre que estiverem esperando, pode saber que eu vou chegar. Combinado? Eu fiz um acordo com Jesus assim. Olha só, eu sempre coloquei para ele que os grupos não precisam preocupar, porque aonde eu estiver indo, eu vou chegar. Combinado? Porque tem uma colocação de Emmanuel, e aí a gente já começa o nosso estudo a partir do comentário do Márcio. Tem uma colocação do Emmanuel que ele diz assim: quando a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Repetindo, quando a providência divina te convida para o ajuste de contas, ou seja, chegou a hora da sua morte, mas te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Então, eu sempre vou nos compromissos que eu marco, eu sempre vou. Sempre, eu posso chegar em cima da hora, eu chego atrasado, 1 minuto antes, que já é lucro, mas eu vou. Aí eu falo com a espiritualidade assim: se tiver que acontecer alguma coisa, que seja na volta, porque eu já estou indo para o compromisso, atendendo Emmanuel, nada vai acontecer. Eu estou indo, nada vai acontecer. Mas quando eu estiver voltando, normalmente eu já estou indo para outro. Então, como é para acontecer na volta, ele já sabe que eu estou indo de novo. Então não vai acontecer nada. E assim eu pretendo viver igual Matusalém, 960 anos. Então veja bem, o nosso tema, nós temos muitos pontos para abordar, porque a gente pega um trechinho, porque vocês estão trabalhando o tempo todo um versículo. São 3 dias trabalhando um versículo. Não é isso? No mundo tereis aflições. Em mim tenhais paz. Tem até esse trechinho que eu vi que não apareceu, porque aqui não é ninguém para buscar paz, porque vocês já devem estar com ela. Né? Em mim tenhais paz. Mas tem de bom ânimo, que é o 2º dia. Eu venci o mundo. No capítulo 16 de João, no versículo 33. Tudo bem. O nosso tema, eu venci o mundo. E aí nós temos vários itens para a gente trabalhar. Não é simplesmente uma frase. Tanto que a proposta da Coerem é a gente trabalhar aspectos da personalidade, do psiquismo, trabalhar a questão do autoconhecimento, o item fora da caridade na salvação, a importância do trabalho dentro e fora do movimento espírita, a importância do trabalho dentro da casa espírita, o nosso movimento de resignação. Então vocês imaginem, o Cristo Consolador no nosso dia a dia, nós temos muitos itens. Então, se vocês quiserem interromper, aí, ô Emerson, eu queria, pode fazer a pergunta, faz alto, depois eu repito porque está gravando, mas não deixa assim, vou deixar para depois, daqui a pouco, no final, não deixa, porque o tema é extenso e nós temos vários itens para a gente colocar. Então veja bem, quando nós falamos aspectos, pontos do autoconhecimento, ou seja, falar um pouco do nosso psiquismo, da nossa personalidade, nós vamos buscar 4 itens, mas nesses itens nós vamos ver aqui um pequeno desenho. Pega ali, por favor. Que eu vou fazer para a gente identificar aonde estão as dificuldades que a gente carrega. Está ótimo. Imaginem vocês. Imaginem vocês
Antes de entender esse desenho, que eu vou explicar daqui a pouquinho, aqui está, eu estou de perfil. Eu estou de perfil. Isso aqui é o quê? O seu retrato. O meu retrato. Para, gente, mas quem tem essa fé toda? Então vocês imaginem, aqui é uma pessoa de perfil. Aqui nós temos a superconsciência, a consciência e o inconsciente. Tá claro? Quem vai explicar isso aqui para nós é André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, intitulado Casa Mental. Casa mental. Aqui está o nosso inconsciente. Eu peguei o inconsciente e coloquei aqui. Tudo bem? Então, tudo que acontece conosco está relacionado às nossas situações atuais, ou seja, o nosso corpo físico, coisas que a gente faz nessa vida e tem consequência nesta vida. Então estamos falando daquilo que já reflete direto no corpo. Estamos falando daquilo que acontece relacionado ao inconsciente atual, ou seja, coisas que eu fiz nesta vida, porém no ano passado. Coisas que eu fiz nesta vida há 8 anos atrás. Vai refletir no meu corpo. Ah, eu bebi demais da conta durante 28 anos. E a pessoa passou dos 20 aos 48 bebendo todas. Com 65 ele tem uma cirrose. Essa cirrose está relacionada a essa mesma encarnação aqui, que ele agrediu o corpo, mas está tudo gravado no inconsciente atual, e no próprio corpo ele já vai receber nessa mesma encarnação as consequências. Ele fumou 35 anos, lá na frente ele começa com um problema respiratório na mesma encarnação. Tá claro isso? Essa partezinha? Aqui está o inconsciente passado. Tudo que eu fiz lá atrás reflete no meu corpo atualmente. Tudo que eu fiz lá atrás. Essa aqui é a presença de Deus na nossa vida, que é chamado inconsciente puro. Inconsciente puro. Por mais que a pessoa se diga ateu, ele tem Deus dentro dele. Veja bem, eu estou entrando nesse detalhe aqui, estou fazendo aqui 4 camadas. Inconsciente puro, inconsciente passado, inconsciente atual e corpo físico. Quem explica isso aqui para nós é Jorge Andréa. Trabalhou com Divaldo Franco lá na Mansão do Caminho, depois foi para o Rio de Janeiro, psiquiatra, já retornou ao plano espiritual. Ele coloca no livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais, ele faz esse mapa. No livro Dinâmica Psi, ele faz esse mapa. No livro Forças Sexuais da Alma, ele faz esse desenho. E o último livro que eu vi esse desenho, ele tem várias obras, chama-se Palingênese, a grande lei. Palingenesia é reencarnação. Então ele explica isso que a gente vai sintetizar, nós vamos sintetizar para a gente entender em que ponto nós vamos chegar quando a gente fala, quando Jesus ensina para nós, eu venci o mundo. Que não é simplesmente uma colocação que ele faz. Existe todo um arcabouço teórico que a gente precisa entender, porque para vencer o mundo, nós temos N maneiras de vencer o mundo. Tudo bem. Até aqui está tranquilo demais? Corpo físico, aquele exemplo que eu dei, o que eu faço nessa. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que vocês almoçaram ontem, domingo, é capaz que vocês não lembrem de tudo que tinha lá no almoço. Se eu perguntar o que vocês comeram ontem, do café da manhã até antes de se deitar, vocês não lembram de tudo. Porém, por ter sido ontem, já caiu no campo do inconsciente
atual. Entenderam? Eu sei que ontem eu me alimentei, mas não sei de tudo. O inconsciente é isso. Você tem um acesso a algumas situações, mas não tem acesso a tudo. Não tem acesso a tudo. E aí nós temos o inconsciente passado. O inconsciente passado tem essas bolinhas aqui, olha. Quem está lá atrás está conseguindo ver? Tá? O inconsciente passado, Jorge André coloca para nós, que são os núcleos em potenciação. Por exemplo, cada bolinha dessa aqui representa uma encarnação sua. Cada bolinha é uma encarnação. Então, aquela pessoa que já nasce, vou pegar essa aqui que está mais próximo dessa linha, mais próximo. Como está mais próximo dessa linha, está mais próximo também do corpo físico. Então, a pessoa foi fumante no passado. Fumante inveterado. Está vendo que o núcleo, a potenciação está próximo da periferia? Consequentemente, nessa encarnação, desde cedo, ele poderá ter um desejo, um estímulo para fumar. Lembra um garoto do Nepal de 2 anos que estava fumando, mostraram vídeos a respeito dele, ele estava fumando 2 cigarros na boca. Lembram disso? Um de cada lado. Hoje ele é um adolescente, já conseguiu largar o vício, foi um trabalho exaustivo para ele largar o cigarro, mas como ele já com 2 anos apareceu fumando naquela persistência, é provável que ele já tenha vínculo no inconsciente marcado, no inconsciente passado, mas é um passado muito próximo. Não é um passado de 700, 800 anos atrás, é um passado próximo. Entenderam? Tá claro isso aí? Então vamos pegar um outro exemplo. O bebê está lá com 8 meses de idade. 8 meses. Do lado do vovô, o vovô tomando a cervejinha dele lá, que para ele diz assim, não faz mal nenhum. Aí ele pega o bico do bebê e passa na espuma da cerveja. Aí o bebê coloca o biquinho na boca e... Aí todo mundo, ó, gente, como é que ele gostou, ele adorou, até bicota ele deu. 8 meses. O vovô está estimulando nele, nesse momento, só dele já ter apreciado, pode estar estimulando nele algo que está começando a adormecer no passado, porque o último passado, na última encarnação dele, ele pode ter tido um envolvimento com o vício que está aqui ainda para adormecer de forma definitiva. E aí isso vai refletir no corpo físico, estimulado pelo vovô. Tá difícil? Dúvida? Quando tem processo de hipnose, a gente tem acesso a essas informações? No processo de hipnose, que a Poliana está perguntando, nós temos acesso a essas informações aqui? Sem chance. O processo de hipnose, ele te leva até um detalhe, aquele que precisa você de se trabalhar. Você precisa se trabalhar naquele contexto. Então o terapeuta ou o psiquiatra te leva até determinado ponto, mas chega num determinado momento que você faz uma estagnação. Ah, por quê? Ué, porque tem uma vigilância da espiritualidade. Por mais que as pessoas digam assim, ah, mas eu queria lembrar tudo para poder saber o que eu fiz. Gente, nós não temos livre-arbítrio, mas nessa hora não, quem manda é Deus. E olha, Deus é autoritário, ditador, ele não deixa você lembrar tudo não. E acabou. Ah, mas eu precisava. Deus não está nem aí para você. Se você achar que precisa lembrar de tudo do seu passado, para poder fazer mudança, Deus está nem aí. Ele vai esperar que a mudança aconteça de alguma forma que não vai ser você lembrando de tudo. Ele não permite. Isso está na lei. Tanto que nós temos um item no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama esquecimento do passado.
Esquecimento passado. Está no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5. Então, isso está dentro da lei. Aí eu vou lembrar de um item. Mesmo lembrando deste item, não significa que eu terei acesso a todo o meu passado. Eu tenho acesso àquela nata. Vocês já misturaram água com óleo? Tenta misturar água com óleo e deixa um tempo. Depois que você deixar um tempo, o que acontece com o óleo? Ele vai para o fundo e a água fica na superfície. Quando você tem acesso a esse passado, você tem acesso a essa água do passado, que ela fica um pouco suja, mas você não vai no óleo não. Deixa aquela parte escura lá. Ficou claro? Ou não? É até uma ilusão, né, Emerson? A gente achar, as outras pessoas lá fora acham que ao desencarnar, vamos lembrar de tudo. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Nem quando a gente desencarna... Gente, não precisa de a gente ficar viajando lá na desencarnação. Basta você tentar lembrar de tudo nesta encarnação. Tenta lembrar o nome de 10 colegas que você teve na primeira série, quando você estava com 7 anos de idade. 10. Eu sei que você teve 30, 40, mas tenta lembrar o nome de 10. Você já não consegue. Tenta lembrar o nome de todos os seus colegas de sala da faculdade, que está mais recente do que a primeira série. Você não consegue. Todos. E você vai ver que não consegue. É a mesma situação do passado. Você tem acesso ao lado superficial. Exemplo. Eu estava trabalhando com uma garota que ela tinha problemas graves na questão do sono. Isso é um exemplo, viu, gente? Não é assim com todo mundo. Ela estava com problemas graves na questão do sono. De manhã, ela não acorda. 8, 9, 10. Ela começa a acordar por volta de 11 horas da manhã. Ela não consegue acordar antes. Não adianta jogar água. Joga água. Não adianta ter fome, vontade de fazer xixi. Ela não acorda. Ela matriculava a filha dela sempre à tarde. Sempre à tarde. Quando ela teve que matricular para de manhã, quando mudou o horário, não tinha jeito mais, ela teve que contar com a ajuda da irmã dela. Ela não conseguia acordar de manhã. Em compensação, ela trabalhava, ela dá conta de trabalhar até 2, 3 da manhã, 4 da manhã, ela ainda tinha energia. Depois disso, ela não tinha energia mais. Mas era só deitar 9 horas, ela não conseguia. Se ela deitasse, ela ficava acesa. Acesa. Clínica do sono, clínica da dor, psiquiatra, remédio controlado, nada. Aí vem Emmanuel. Quando as terapêuticas tradicionais não ajudam a criatura nos seus envolvimentos sociais, é importante que ela busque outro tipo de tratamento, o que não significa que ali terá a cura, mas ela vai ter inicialmente uma resposta. E aí perguntaram para Emmanuel sobre a terapia regressiva. Aí ele coloca, a pessoa vai ter acesso a um passado. É importante que ela busque, desde que seja para atendimento às necessidades de saúde e não para atender a curiosidade pessoal. Pronto. Então Emmanuel deixou claro. O que eu fiz? Encaminhei essa garota para uma terapia regressiva. Ela ficou 1 ano fazendo acompanhamento com a terapeuta que trabalha com regressão. Depois voltou para o acompanhamento comigo. E aí ela descobriu. Na encarnação anterior, ela descobriu, deixa eu passar um outro detalhe, ela é casada com uma filha, ela estava com uma aversão ao marido dela. Quando a filha estava com 3, 4, 5 anos, ela começou a ter uma aversão ao marido dela, que ela falou, Emerson, isso é indescritível. Nós somos casados há pouco tempo, estavam casados em torno de 7 anos, com a filha entre 3 e 4, eu não tenho motivo nenhum para ter aversão. Ele é super companheiro, está do meu lado o tempo todo. Não, você é super compreensivo, eu não tenho motivo. Enfim, foi para a terapia. Chegou lá na terapia regressiva, ela descobriu, depois de várias consultas, ela descobriu que na encarnação anterior, ela era esposa deste marido. Eles tinham fazenda e tinham escravos. Nesse momento, ele se envolveu com uma das escravas. Ela descobriu. Ao descobrir, ela não aceitou ter mais com ele nenhum tipo de intimidade.
e ela fechou para ele qualquer porta de acesso à emoção, ao sentimento, à sexualidade e ao diálogo, ou seja, à socialização. Ela não quis mais contato com ele, embora os dois morassem na mesma casa. Aí, como ele não suportou esse tipo de relacionamento, ele mandou amarrá-la no tronco, e aí ele teve envolvimento sexual com ela à noite, a estuprou à noite, continuou deixando-a amarrada no tronco, depois de ter sido estuprada, e aí deu 1, 2, 3 da manhã, ela começa a desencarnar. Quando dá por volta de 10 da manhã do dia seguinte, ela tinha morrido. Então esse horário de 2, 3 da manhã até 10, 10 e meia da manhã, ela estava preparando a desencarnação dela. Hoje, na vida real, ela não consegue produzir nada. E aí ela descobriu que a aversão dela em relação ao marido estava em relação àquilo que ela tinha gravado no psiquismo, na última encarnação, e estava refletindo no corpo físico dela. E aí ela voltou para o acompanhamento terapêutico tradicional, e aí ela viu que a questão não é separar do marido, é trabalhar um outro valor entre os vários que existem, que está lá no item para a gente trabalhar como potências da alma, trabalhando no tema de hoje, mas ela trabalhar um outro valor que se chama vontade. Não é simplesmente, vou separar, vou abandonar, vou deixar de lado, não quero mais saber, não é nada disso. Por quê? Porque ela tinha que se resignar em relação àquilo que ela vivenciou. Ele estava no momento, nessa encarnação, de total doação à pessoa com quem ele se casou. Enfim, hoje os dois estão casados, já tem quase 30 anos, a filha com 20 e poucos anos, 24, 25 anos, a relação relativamente estável, mas existe uma luta dela para vencer. Então, descobriu o passado, mas o passado, tendo ou não acesso a ele, a luta dela seria essa. A luta dela seria essa. Tentar vencer o mal-estar construído lá atrás. Tá claro isso aí? Uma ação do passado cria uma sintonia para o presente? Uma ação do passado? Cria sintonia para o presente, uma influenciação? Influenciação, uma ação do passado? O Halley está me perguntando ali, o Halley, que é meu tio, desde quando eu nasci. Então, meu tio Halley está perguntando ali se o passado reflete no presente, vibracionalmente falando, se tem ações do passado que vão refletir, sem sombra de dúvida. Por quê? Se por um lado nós temos a vontade, no item 58 do livro Obras Póstumas, vontade, atributo essencial do espírito. Desculpa, do livro dos médiuns. Vontade, atributo essencial do espírito. Se vontade é atributo essencial do espírito, é um valor que todo mundo tem. Eu recebo ações daquilo que eu semeei no passado no campo negativo? Recebo, mas eu também recebo no campo positivo. Porque senão fica parecendo que só o negativo que atua sobre nós, o positivo também atua. Como que está a minha relação com esse positivo? Eu recebo influência dos dois lados. Tanto que esta garota que eu acabei de dar exemplo, que tinha reflexo daquilo que ela vivenciou, caindo aqui no corpo presente, da mesma forma, ela tem também espíritos que conviveram com ela, que a energizavam para que ela desse conta desses movimentos no campo presente, ou seja, na ação do corpo físico. Tá claro? Então tudo gera uma relação. Senão fica parecendo que são relações independentes, uma encarnação, outra encarnação. Não. Tudo bem? Tranquilo? Até um outro exemplo que me vem. Um amigo estava dando manutenção na rede elétrica, ele era eletricitário, e ele entendeu que o colega lá de baixo desligou a chave geral.
e ele foi mexer, tomou um choque de 12.000 volts e foi lançado para o outro lado. Rebentou o cinturão que o prendia no poste, ele foi lançado para o outro lado da rua. Quando ele foi lançado para o outro lado da rua, ele bateu a coluna no chão, fraturou a coluna, seccionou a medula e ele perdeu a movimentação da cintura para baixo. Depois de várias internações e cirurgias, como ele era espírita, ele perguntou na casa espírita, ele é espírita, hoje ele está um pouco mais de 60 anos, isso aconteceu entre 50 e 55, ele perguntou na casa espírita se ele poderia saber por que ele estava passando por isso. E aí a espiritualidade colocou para ele, você pode saber porque hoje você tem conhecimento para saber, sem que isso te tumultue. Na encarnação anterior você era capitão do mato. Você era contratado pelas fazendas para trazer os escravos de volta. Você trazia, mas aqueles escravos que resistiam à sua ação, você batia neles na coluna e os deixava no meio do mato. E eles ficavam ali até a morte. Morriam de fome, de sede e viravam alimento para os animais. E aí olha o que a espiritualidade disse. Graças ao seu passado, era para você ter nascido com esta paralisia que hoje o acidente te acomete. Graças ao seu passado. Porém, você tem muitos espíritos do lado de cá que também zelam por você. Aqueles que zelam pediram para você ter uma vida saudável, já que estava nascendo num berço espírita, e em determinado momento você passaria pela dor que te agrediu. Tá claro? Então, tem um reflexo do passado atuando no corpo físico? Tem um reflexo, mas também tem atenuantes. Graças a esse passado e os espíritos que zelam por ele, nasceu perfeito, trabalhou, casou, 3 filhas, ajudou as filhas. Quando o acidente aconteceu, a caçula estava com 15 anos de idade. E as outras 2 mais velhas, acima de 20. Ou seja, tudo formado. Agora é para as 4 cuidarem dele. Entendeu? E olha aí, a espiritualidade atuando. A ação do passado sobre o movimento atual. Tá claro isso aqui? Então, 4 aspectos são importantes na relação com o nosso psiquismo. O primeiro deles chama-se personalidade. Quando a gente fala do autoconhecimento, 4 aspectos são importantes. Primeiro, personalidade. Personalidade já diz para nós qual é a relação que a gente tem com o mundo. Personalidade diz para nós como que nós precisamos construir o nosso movimento atual para superar as questões anteriores que têm nos agredido. Então, como estamos nesse movimento de autoavaliação? Personalidade. Ah, mas a gente está sofrendo demais. Verdade. Alguém tem um Evangelho segundo o Espiritismo aí? Dentro do movimento espírita, eu não acho um Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu perguntar um livro de autoajuda, é capaz de aparecer. No celular serve. Acha aí para mim. Pode deixar, Navarro. Alguém vai achar o item aqui no celular? Acha aí para mim no celular. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Quem está procurando? Procurou aí, Beatriz? Achou? Então veja bem, eu vou dar um exemplo e nós vamos trazer a resposta do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente entender o porquê da dor de hoje. Porquê da dor de hoje que reflete no corpo físico. E a importância deste item chamado personalidade, porque a gente precisa lidar com essa realidade. Todo mundo sofre. Está tranquilo aí?
Vocês estão na dúvida. Quem tem sofrimento, levanta a mão para mim. Quem tem sofrimento, levanta com vontade. Deixa eu ver. Ótimo, pode abaixar. Tem gente que não levantou a mão. Porque é aquele povo que adora discordar de Emmanuel. Porque tem gente que é tão atirado. Porque o Emmanuel diz assim: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Então sofrimento todo mundo tem. Aí tem gente que fala assim: ah, mas o meu é tão pequeno que eu nem ligo, mas sofre. É a partir do pequeno que vira grande. Ninguém começa com um grande sofrimento, não. Isso é igual obsessão. Começa na simples. Ninguém já nasce subjugado. Mas vai caminhando se a pessoa não se cuidar. Sofrimento é assim. Ele vai aumentando se você não tratar. Então, achou, filha? Então passa para mim que eu tô ligado em um monte de fio aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui. Veja bem o que a espiritualidade coloca para nós. Bem-aventurados aflitos, eu quero o item 12. Acho 12 aqui para mim. Eu quero 12. Olha o que ele coloca para nós. Eu vou perguntar para vocês. Imagina o exemplo que está aqui. Você tem uma dívida com a Caixa Econômica Federal. Lembra desse exemplo aqui no Evangelho? Vocês leram e não lembram, né? Aqui no Evangelho está falando que você deve à Caixa Econômica Federal R$100 mil. Gente, tá aqui. Eu vou contar, ué? Eu vou contar, você vai lembrar na hora, você vai falar: nunca fui lá para refazer minha dívida. Isto. Isso aqui. Muito bem. Obrigado, viu? Então, olha só. Você tem uma dívida com a Caixa Econômica Federal. E aí a Caixa te manda uma carta e fala com você assim: olha, você deve 100 mil. A Caixa te manda uma carta e fala com você assim: você pode pagar R$1.000 à vista que seu débito está quitado. O que vocês fazem? Vai correndo e paga, não paga? Paga ou não? Tem gente que fala: eu não tenho como arranjar esse dinheiro, vende a mãe. Depois compra a mãe de volta. Mas todo mundo paga? Paga. Olha o exemplo que está aqui, que esse é o exemplo que está. Capítulo 5, item 12, motivos de resignação. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, ou seja, você deve 100 mil, mas se você pagar R$1.000, a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, e ficarás livre. E se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues o último ceitil. Então, qual é o seu sofrimento hoje? Quanto que ele representa em porcentagem em relação à providência divina? 1%. Você já aumentou, mas é um só. Você está doido para pagar 10, mas ele falou 1. Então o que a gente sofre é 1%. Está aqui. Fala ou não fala da Caixa Econômica? Eu sabia que vocês iam concordar. A Caixa Econômica não tinha sido inventada, mas no Evangelho ela já constava. Tá claro? Aqui, obrigado, viu? Quando você casar, eu vou dançar até morrer também. Ficou claro? Então, qual é o sofrimento que reflete hoje no corpo físico? Aquilo que eu plantei no passado. Mas eu recebo tudo de conformidade com o que eu plantei? Não. Eu recebo 1% daquilo que eu plantei em consequência do meu plantio. Capítulo 3 de Eclesiastes, Velho Testamento, versículo 1. Há tempo para plantar e tempo para colher. Então hoje estamos no momento de colheita. O que vai me ajudar para eu ter uma colheita sadia? O que vai me ajudar? Um movimento de autoconhecimento no momento atual. Personalidade.
Aí tem gente que fala assim, nossa, mas esse menino tem uma personalidade forte. Nós não podemos confundir personalidade forte com falta de educação. Falta de educação é falta de educação. E não adianta a gente passar a mão na cabeça, não, mas ele é filho do meu amigo, né? Mas esse menino seu tem uma personalidade forte. Meu filho, olha, seu menino é muito mal educado. Ou vocês refazem, ou não frequente a minha casa. Ah, Emerson, mas esse é duro. Mas eu estou sendo sincero. Então veja, existe um bando de gente mal educada e nós achamos que isso é personalidade forte. Personalidade forte é diferente? É. Personalidade forte é aquele que é firme nas suas posturas. Muitas vezes ele está errado, é uma personalidade forte e rígida. E rigidez também é um engano em relação ao nosso processo de autoconstrução, como descreve para nós Hamed em 2 capítulos no livro As Dores da Alma. Chama-se rigidez. 2 capítulos. Então vocês imaginem, personalidade forte é firme, sabe? Personalidade forte é firme, ele sabe o que quer, sabe aonde vai chegar, está decidido, vai caminhar nessa direção. Aí você fala, mas isso não vai dar certo. Eu sei que existe risco de dar errado, mas eu vou tentar assim mesmo. Deixe-o tentar. Nós estamos falando do jovem, do adulto, deixe-o tentar, qual o problema? Quando é criança, a condução é nossa. A condução é nossa. A criança não nasce com livre-arbítrio. Esse negócio do espírito tem livre-arbítrio, tem quando chega na adolescência. Nasceu, tem isso não, hein? Quem dá livre-arbítrio para a criança é a gente, no papel de pais. Aí perguntaram assim, se lá na sua casa, as meninas têm livre-arbítrio? Não tem, ué. Até usaram quando nasceram. Nasceu lá em casa, acabou. Quem mandou nascer lá em casa? A Terra tem 4 bilhões de lares, a pessoa resolveu nascer lá em casa, olha que azar. Tá claro? Ou seja, aí a gente vai conduzindo, e quando vai adultecendo, assume a sua vida. E é assim que precisa ser a relação com os filhos, no respeito de conversar e dar liberdade. Conversa e dar liberdade. Por quê? Porque eles têm que assumir a chave da vida deles. Então, personalidade é você assumir determinadas posturas de autoconhecimento e escolher quem estiver do seu lado no mesmo papel. Não no papel de dominador. Ah, não, fulano tem uma personalidade muito forte, domina tudo dentro de casa. Esposa que domina marido, que domina filho, domina cachorro, domina os parentes. Marido que domina todo mundo, é mais como o marido do que a esposa. Porque o marido, quando ele não tem acesso, ele entra com a outra postura, que é a brutalidade. Aí ele aumenta o tom de voz. Aí ele não só aumenta o tom de voz, como ele agride. Quando ele não agride verbalmente, às vezes agride fisicamente. E a gente acha que isso é personalidade forte. Não é personalidade forte e a outra pessoa ainda está sendo omissa naquela relação. Ah, não, mas tem que ser assim, porque eu aprendi na doutrina espírita que a gente tem que aguentar até o final dessa encarnação. O final pode demorar mais 1 semana, o que essa suportação está facílima. Mas se demorar mais 50 anos, gente, não adianta achar que vai desencarnar anjo porque suportou aqui a desgraça, não. Não adianta achar, não. Ah, Emerson, mas eu separo. Você vai até o limite da suportação. Quem coloca isso para nós, que é mais um item que foi pedido para a gente trabalhar? Livro dos Espíritos. Qual é o limite do trabalho? Limite das suas forças. Resposta da pergunta 683 deu o Livro dos Espíritos. Na sua relação conjugal assim, na sua relação social assim, na sua relação familiar assim, o limite do trabalho é o trabalho íntimo e o trabalho da relação com o outro. Ah, mas e se eu separar? Se você chegou no limite, você está com a consciência tranquila de que fez de tudo? Está no limite. Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item, o divórcio. Ele coloca que é para consolidar aquilo que de fato já está separado. É um limite. Ah, Emerson, mas eu vou vir junto na próxima encarnação? Eu prefiro ficar nessa até o final, que eu não venho junto mais. Porque, gente, pregaram isso aí na doutrina. Que vai ter que vir junto. Depende. Quem vai avaliar isso é Deus.
Mas vai depender da sua personalidade na relação com o trabalho. Porque muitas vezes vocês fazem uma diferença, às vezes vem junto porque deseja. Aí tem uns que estão pensando assim, eu nunca mais, isso eu não desejo mesmo. Fico pensando quantas vezes a mãe do André Luiz deve ter pensado isso em relação ao marido. E aí na hora que ela desencarna, depois o André Luiz desencarna, quando os dois encontram do lado de lá, ele pergunta, cadê o papai? Seu pai está envolvido nas trevas com as duas mulheres com que ele esteve envolvido na terra. E como é que nós vamos ajudá-lo? Você vai ajudar com orações. E eu resolvi, personalidade. Eu resolvi. Conversei com os nossos orientadores espirituais. Vou nascer de novo. Vou me casar com ele outra vez. E aquelas que foram amantes dele virão como nossas filhas. E elas vão desenvolver por ele um amor paternal para sair daquela linha de amor sensual. E nós desenvolveremos um pelo outro um amor fraternal. Olha o processo dela de crescimento. Olha a ação da personalidade sobre as próximas encarnações ou sobre o futuro dela. Pelo menos na próxima. Ficou claro isso aí? Mas não é pelo erro que nós aprendemos? Não é pelo erro que nós aprendemos? E aí eu coloco para vocês aquele ditado. A palavra, ditado popular, lembra? A palavra convence, o exemplo. Mas eu vou acrescentar um trechinho nesse ditado, que eu não aguento, né? A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Não é pelo erro que a gente aprende, é pela dor do erro cometido que a gente aprende. Que às vezes o erro que não te traz sofrimento, às vezes a gente nem aprende. Mas a consequência do erro cometido faz a gente aprender. A pessoa que está cometendo enganos na área da corrupção, e ele não tem sofrimento nenhum nisso, para ele, a corrupção é algo natural. Ele já veio de outras regiões que ser corrupto está ótimo. Aí na hora que desencarna, começam as consequências. Na hora que reencarna, aquele plano, aquele dinheiro que ele lesou da saúde lá naquele país chamado Brasil, ele nasce lá no Sudão, precisando de saúde, precisando de assistência médica, precisando e não consegue. Aí aparece um grupo isolado que ajuda aqui, outro grupo que ajuda a colar, mas tudo aquilo que ele lesou, ele vai aprender com dor. Quem coloca isso para nós é Marechal Deodoro da Fonseca, numa mensagem psicografada por Divaldo Franco, intitulada Oração à Pátria Brasileira, no ano de 2006. Então veja, são as consequências do erro é que vai trazer o aprendizado, não simplesmente o erro. As consequências dele, que as consequências trazem dor. O efeito dele. Personalidade. Segundo item dessa relação de autoconhecimento, segundo item, identificação. Identificação. Todos nós precisamos de um modelo para a gente se identificar? Precisamos ou não? Sim. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem um modelo de identificação. O modelo mais próximo normalmente são os pais. Depois sai dessa linha e começam a achar os modelos sociais. Cantores, atores, jogadores. São os modelos sociais. Mas o modelo, Kardec tanto sabia que a gente precisava, que ele lançou essa pergunta para os espíritos. Qual é o modelo? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, pergunta 625, lembram? Qual é o modelo que a gente tem que seguir? Jesus, pronto, todo mundo sabe. Mas veja bem como que é complicada a nossa relação com os modelos. Porque é identificação. Identificação. Ora, se lá atrás eu tenho que trabalhar a personalidade, eu gosto de citar esses itens,
mas pegar uma referência doutrinária ou evangélica. E eu ainda não citei a referência da personalidade. No capítulo 12 de João, no versículo 35, Jesus disse assim: andai enquanto tendes luz. Estou voltando um pouquinho na personalidade. Andai enquanto tendes luz. O que é luz? Pode falar. Discernimento, o que mais? Referência, compreensão, o que mais? O que é luz? Caminho. Conhecimento. Ausência de credo. O que mais? O que é luz? De treva. O que mais? Amor. O que mais? O que é luz? Jesus. O que mais? Mais do que isso. Na nossa vida, o que é luz? Na nossa vida. Caridade, mais. Claridade, mais. Aqui. Gente, a palavra é dor. É porque a gente não vê a luz como dor. Tá vendo o tamanho do nosso problema? É muito sem graça isso, né? Por isso é que Emmanuel fala que todo mundo sofre, todo mundo tem dor. Aí qual a referência? No capítulo 12, no versículo 35, andai enquanto tendes luz, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Andai enquanto você tem dor, porque enquanto você tem dor, você caminha, você faz, você busca melhora, você busca mudança, você busca solidariedade, aí você busca espiritualidade. Se a gente não tivesse dor, talvez não estivéssemos aqui hoje. Aí tem gente que está assim, mas eu estou aqui porque eu estou fugindo do ambiente do carnaval. Não é, porque agora não tem carnaval não. Hoje de manhã está todo mundo dormindo da noite. Não tem carnaval não. Mas nós estamos aqui porque estamos buscando novas reflexões, novos caminhos, novas relações, novas sensações de solidariedade e de compreensão. Ou seja, estamos buscando o nosso equilíbrio. Graças às dores que todo mundo tem, graças à dor. Então, quando nós colocamos em personalidade, andai como tendes luz, quando tendes luz, anda enquanto você está sofrendo. Porque se você não caminhar quando está sofrendo, as trevas te apanham. E aí quem não tem para onde ir, como diz a filosofia, qualquer caminho serve. Como diz, está lá no livro, eu estou tentando lembrar o autor dele, Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice pergunta para o coelho, para onde leva essa estrada? E o coelho pergunta, qual que é o nome do autor? Não, é para o gato que pergunta. Pergunta para o gato, lembra o nome do autor? Alice no País das Maravilhas. Aí o gato pergunta, a Alice pergunta para o gato, para onde leva essa estrada? E aí ele chega e fala, para onde você deseja ir? Ô gente, é a pergunta mais célebre que a gente podia ouvir de alguma pessoa. Porque para onde? Mas eu estou falando das nossas relações, né? Ali é do gato. Tudo bem que gato não fala, mas no livro fala. Para onde leva essa estrada? Olha a pergunta do gato, para onde você deseja ir? Ela falou assim, eu não sei, eu estou perdida. Resposta do gato, quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Que importa a estrada? Aí eu trago para o ensinamento de Jesus. Achou o autor? Lewis Carroll. Com W. Carroll. De Carolina. Tá certo. Então, é porque foi a Carolina que me respondeu. Então, veja bem. Quando coloca no ensinamento de Jesus, fazendo referência à personalidade, andai enquanto tendes luz, capítulo 12, versículo 35 de João, andai enquanto tendes dor. Porque quem anda em trevas não sabe para onde vai, ou seja, é aquele que qualquer caminho serve. Aí a gente vai para o segundo item, identificação. Se o primeiro é personalidade, o segundo é identificação. Se o modelo é Jesus, vão lembrar lá atrás. Vocês vão lembrar daquelas propagandas? Lembra a propaganda de cigarro?
Lembra as propagandas de cigarro? Olha só, barco, o mar, aquele pôr do sol, aquelas mulheres, aqueles homens lindos, todos sarados, mulheres saradas. Você pode não ter o barco, o mar, o pôr do sol, aqueles mulheres, aqueles homens, mas pelo menos você fuma Hollywood. Mexia com a gente. Mexia com a gente. Você podia não ter aquele pôr do sol, aquela fazenda, aqueles cavalos, mas pelo menos você fuma Marlboro. Antigamente, na década de 70, você ia para o cinema. Você lembra do Cine Royal? A Caiaca? Lafayette? Cine Paládio? Cine Brasil? Metrópole? Lembraram? É bom reconstruir a nossa idade. A gente ia para o cinema lá na tela, você estava vendo um filme. Lá na tela, lá embaixo aparecia assim: beba Coca-Cola. Você não leu, mas você teve uma visão. Pode deixar água aqui, porque eu também vou querer, muito obrigado. Quando você casar, não, você já casou, eu já dancei lá. É isso mesmo. Mas vou casar de novo. É com a mesma, só para eu saber? Com certeza. Então tá ótimo. Depois em off eu vou perguntar se ela também vai querer. Porque às vezes o homem faz promessa em público porque sabe que a mulher já está de saída, falando, na próxima eu não quero mais. Mas aí aparecia lá, beba Coca-Cola. Isso virou um inferno nas lanchonetes. Cortaram, porque isso é uma indução. Tanto que as propagandas da Coca-Cola são as propagandas que mais mexem com as pessoas em matéria de refrigerante. É o refrigerante mais consumido e é o refrigerante mais destrutivo. Não é que tem refrigerante saudável, não. Refrigerante não é saudável, mas a Coca é pior. Entenderam? Identificação. Vocês vão lembrar no movimento nosso de adolescência. Estava eu e um amigo do movimento espírita, a gente saiu da União Espírita Mineira por volta de 17, 18 anos de idade. Andávamos ali no centro da cidade, depois da reunião da mocidade. E aí os jovens pararam. Tiraram um pente, começaram a pentear o cabelo. E eu falei, que é isso, meu Jesus? Ele falou assim, você não assistiu? John Travolta, nos tempos da brilhantina. Que na nossa época não era nem brilhantina, era vaselina. Lembra? E aí, os jovens usavam. Os jovens daqui, como não podiam ser John Travolta, não faziam o sucesso dele, não ganhavam o dinheiro dele, não dançavam como ele, pelo menos dava paradinha, usava vaselina e jogava o pente. Tá claro? Hoje nós temos os meninos penteando o cabelo, cortando igual os jogadores de elite, de sucesso, pintando de cor, de não sei o quê. São os modelos de identificação. Só que o nosso modelo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. Trabalhemos no nosso modelo. Oi, Carol. As propagandas de cerveja induzem a cerveja ao sexo. E aí, induzem a sensualidade. E já é um erro, não tem nada... Gente, o verão era a estação que você não deveria beber cerveja. Se alguém bebe, o verão é a pior estação para beber. As pessoas não sabem disso. Porque a cerveja tem um componente químico ali no anel benzênico que ele aquece de dentro para fora. Aí a pessoa bebe, nossa, hoje está quente demais, hoje eu preciso tomar uma gelada. Aí vai lá e toma uma gelada, não se contenta, depois toma outra gelada e vai tomando, porque quanto mais ele toma, mais ele fica aquecido. Tanto que quanto mais ele bebe, mais calor ele sente. Aí ele sai de lá, numa hoje está quente, vou até levar umas latinhas para casa. Quando começa a passar o efeito, refresca. Por quê? Porque o benzeno provoca esse aquecimento interno. Ela não faz bem em estação nenhuma. No verão é pior.
no verão é pior. Aí a gente passa a se identificar com as propagandas. Então o erro é nosso. Esse é o segundo aspecto da relação de autoconhecimento no entendimento do psiquismo. O terceiro aspecto, conhecimento. Terceiro aspecto é conhecimento. O primeiro, personalidade, referência a João capítulo 12, versículo 35. Segundo, identificação, a referência à pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Podemos também colocar João no capítulo 15, no versículo 15, quando os discípulos dizem, quando Jesus disse para os discípulos, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Ou seja, Jesus é a referência. E para aqueles discípulos ali, principalmente, é o primeiro contato, a primeira referência, a referência de amigo. Terceiro, conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando o conhecimento. Aí eu pergunto para vocês, conhecimento é igual ou diferente de consciência? Conhecimento é igual ou é diferente? Diferente? Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando o conhecimento. Quando nós saímos daqui e colocamos em prática, estaremos colocando em prática por causa da nossa consciência. Então, os 4 itens do papel do auto, da autoidentificação, do entendimento do psiquismo, da autoavaliação, do autoconhecimento é personalidade, identificação, conhecimento e consciência. Então, o conhecimento. Nós estamos aqui usando do conhecimento. Estamos usando o conhecimento. Estamos trabalhando quantas horas? O intervalo meio-dia, depois eu pego 1 hora direto. Então, olha só, são 10:06. Então, veja bem. Conhecimento. Se estamos trabalhando nele, com qual objetivo? Para que nós façamos o que precisa ser feito. Conhecimento. Mas não permita que o outro, no movimento contigo, detone o seu conhecimento. Ah, como assim? Exemplo. Estávamos num congresso de espiritismo, minha esposa estava comigo, não vou falar a cidade, estávamos no congresso de espiritismo. Tivemos um debate no último dia. O congresso falava sobre transição e outros pontos, e aí eu fiz algumas colocações na minha palestra do sábado. No domingo tinha um debate com os expositores que ficaram até o final. O congresso foi de sexta a domingo, a minha era sábado à tarde, fiquei para o domingo de manhã. E aí alguém fez uma pergunta na mesa redonda. Fez uma pergunta, olha, foi falado aqui em meio ao congresso, uma das pessoas que falou fui eu não assisti todo o congresso, mas uma das pessoas que falou fui eu, que a Terra, muita gente não está preparada, que a Terra vai ser dividida, pouca gente vai ficar na Terra, e isso choca com as coisas que a gente estuda, porque a gente tem medo como que isso vai acontecer, e se isso é verdade ou não. O expositor que estava, um dos expositores que estavam no debate, já pegou o microfone e falou assim, aí ele colocou, será que isso é verdade? Questionou essas informações e tal, porque foi dito. O expositor falou assim, ó gente, esse negócio de que a Terra não vai ficar essa quantidade de gente, isso quem escreveu, quem falou isso, foi João. Lá no Apocalipse, e João naquela época, ele já estava assim meio passado. João viajava, ele usou esse termo, João viajava demais.
João já tinha mais de 90 anos, ele viajava, e ele falou isso lá no Apocalipse e tal. Então não é bem isso que vai acontecer, não. A gente tem que ter cuidado com as interpretações do Apocalipse. E eu tinha falado no dia anterior, esse expositor que é de São Paulo, tinha expositores daqui de Belo Horizonte, São Paulo e de Brasília, no Congresso. Esse que era de São Paulo, que estava no debate, ele pegou e falou isso, e João já viajava, não é bem isso não e tal. Então a gente tem que ter cuidado com a interpretação. E veja bem, é claro que as coisas não vão acontecer assim. E aí, não resisti. Não resisti. Peguei a palavra logo depois dele e falei assim, olha, eu vou colocar para vocês o seguinte. Esse expositor é um expositor muito conhecido no movimento espírita, ele tem livro publicado, tem vídeos, etc. Eu falei assim, olha, a fala do fulano não condiz com aquilo que nós trouxemos enquanto exposição e eu fui um deles. Não condiz. Inclusive eu não sei de onde ele tirou que João viajava. João não viajava não. João foi um dos discípulos mais lúcidos de Jesus, foi o que morreu de morte morrida, morreu de velhice. Todos os outros morreram de alguma maneira, ou crucificado, ou queimado, ou esfolado, trucidado, todos morreram, menos João. Menos João. E João não viajava. Então ele está com uma postura que é pessoal, e eu não vou colocar isso em debate, porque cada um tem a postura que quiser. Mas quem falou isso, em segundo aspecto, não foi João no Apocalipse, embora eu não conheça todo o Apocalipse, mas quem falou isso não foi João. Quem falou que 1/3 da terra sobreviverá e 2/3 aqui não ficará, foi no Velho Testamento, Zacarias, no capítulo 13, no versículo 8. Zacarias, e ele fala no futuro. Ele fala no futuro. 2/3 não ficará, e apenas 1/3 restará. E Zacarias falou entre o ano 500 e 700 antes de Jesus. Mas se alguém ainda duvidar, Dr. Bezerra de Menezes fez a mesma colocação no livro Herdeiros do Novo Mundo, e colocando, cuide dos seus padrões mentais, para não ser preciso trocar de mundo. Mas quem ainda tiver dúvida, no capítulo 5 e 6 do livro Os Mensageiros, o espírito de Telésforo, que foi um papa que conviveu conosco, logo depois de Jesus, se eu não me engano, entre o ano 150 e 300 da era cristã, foi um dos grandes papas do papado. Ele coloca para nós no capítulo 5 e 6 do livro Os Mensageiros, que a maioria dos que estão encarnados não estão preparados para continuar na Terra no movimento de regeneração. Então ele confirma o que Bezerra disse, ele confirma o que Zacarias disse. Mas para quem ainda tem dúvida, pega o capítulo 7 de Mateus, quando Jesus vai falar sobre a porta estreita, no versículo 13, 14 e 15, Jesus coloca para nós que larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão, estreita é a porta por onde poucos passarão. Isso está no versículo, traz isso para a terra. Muitos entrarão pela porta larga da perdição. Como eu digo para vocês, João não viajava. E aí, terminamos. Depois a palavra veio para ele numa outra questão, aí ele respondeu, depois falou assim, eu não tenho facilidade para guardar esse trem na cabeça não, mas João viajava. E aí eu fiquei calado, eu já passei o que tinha que ser dito. É para isso o conhecimento. A gente não precisa ter confronto. Mas o conflito de ideias, podemos. Manifestação de ideias, podemos. Debate de ideias, podemos. Tudo ok. Mas não precisa ter confronto, não precisa ter agressão, não. Então o conhecimento é para isso. Mas não é para isso, para os movimentos, é muito mais do que isso. É para fazer um movimento dentro de nós. Dentro de nós. Eu não preciso preocupar em convencer a outra pessoa, nós não temos que convencer ninguém de nada. É o conhecimento. Então, façamos o melhor que a gente puder, adquirindo o conhecimento. Alguém te perguntou? Vai lá e informa.
Vai lá e informa. Para isso que serve. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou trabalhando no quarto e último aspecto, a consciência. Consciência. Referência da consciência. Capítulo 7 de Paulo aos Romanos, versículos 19, 20 e 21. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Versículo 19. Chega o 20. Chega o 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. 21. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Vamos entender isso no fechamento deste esquema. O mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque eu ainda recebo um acesso grave do meu passado no meu corpo físico. Eu recebo um acesso do passado no corpo físico. O mal que eu não quero. Hoje nós sabemos ou não sabemos o que está certo ou errado? Todo mundo sabe? Ou tem alguém que tem dúvida? Todo mundo sabe. O que é certo e errado, pode, não pode, deve, não deve, todo mundo sabe. Mas mesmo sabendo, o mal que eu não quero, ou seja, que está gravado aqui nas minhas encarnações anteriores, está gravado. O mal que eu não quero, eu faço. Eu exercito isso no meu corpo físico. Exercito. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, porque as coisas que eu estou aprendendo hoje, eu quero, mas eu não faço. Se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas é o passado que habita em mim. É o passado que habita em mim. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando quero, por quê? Porque se nós fôssemos o tempo todo o bem, não teríamos quando. Nós temos quando, porque a gente tem tempo para fazer o bem. Eu faço bem assim, domingo de 9 às 11, que eu faço evangelização, depois vou para a campanha do quilo, só esse horário que eu faço bem, o resto sou eu mesmo, hein? Não, eu faço bem quando eu vou na reunião à noite, eu faço bem quando eu preparo meu estudo, aí eu estou fazendo bem. Então, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso é resposta à consciência. Resposta à consciência. Ora, se nós temos esse movimento aqui, nós temos esse movimento, fica a pergunta de Jesus para o nosso intervalo. Capítulo 5 de Mateus, versículo 47. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Primeira parte, psiquismo, autoconhecimento, autoavaliação, dramas da personalidade. Que fazeis de especial? Essa pergunta não é por acaso, é porque vamos dar uma paradinha para o lanche. Cuidado com o tempo que vocês e a quantidade que vocês vão comer. Que fazer de especial. 10 horas e 16 minutos. 10 e 45, meia hora, a gente começa. Combinado? A gente recomeça. Combinamos? Peraí. Combinamos? Peraí que vocês não responderam alto. Combinamos?